Meio-dia e 6, a Polícia Federal realizou hoje pela manhã uma operação em Divinópolis e prendeu 3 pessoas na Operação Octanage para combater uma quadrilha especializada em estelionato e lavagem de dinheiro. A Denise Guerra e o Reginaldo Dias acompanharam a movimentação e trazem todos os detalhes. A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam documentos, celulares, computadores e pendrives que serão periciados. No 7º andar deste prédio, no centro de Divinópolis, funciona o escritório da rede de postos de combustíveis Chavante, alvo da operação. Os policiais ficaram no local por mais de 2 horas. A operação investiga estelionato, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Eles obtinham documentos falsos, ideologicamente falsos, né? O documento materialmente era verdadeiro, e a partir desses documentos falsos, eles criavam empresas onde eles aplicavam golpes de estelionato contra instituições financeiras e no mercado de uma maneira geral. A partir da obtenção desses valores, de forma fraudulenta, eles fizeram a lavagem desse dinheiro numa grande rede de postos de combustíveis e também no mercado imobiliário. Foram cumpridos 13 mandados de prisão temporária, 14 de busca e apreensão e ordens judiciais de sequestro e indisponibilidade de bens de 47 suspeitos. Os mandados foram cumpridos aqui em Divinópolis, no centro-oeste de Minas, e também Belo Horizonte, Contagem, Caeté, Juatuba e Lauro de Freitas, na Bahia. O dono da rede de postos Chavante, Adriano de Jesus, de 43 anos, e a esposa dele foram presos em um apartamento em Divinópolis. Outras 9 pessoas foram detidas, inclusive 2 cunhados de Adriano. Segundo a polícia, ele utilizava a própria foto para falsificar vários documentos. Eles tinham algum contato, né, um contato para obtenção desses documentos falsos, né, perante a Secretaria de Segurança Pública, e depois, a partir do momento que eles obtinham esses documentos ideologicamente falsos, eles passaram a aplicar os golpes. O advogado dos postos Chavante disse que Adriano é uma vítima. O Adriano, alguns anos atrás, 2012, 2013 mais ou menos, ele morava em Belo Horizonte. E num dos apartamentos que ele morava lá, ele teve alguns documentos que foram extraviados, eles foram furtados. Tinham várias coisas dentro lá. Tinham documentos de uso pessoal dele, CNH, CPF, certidão de nascimento dos filhos, que já tinha na época, da esposa. Ele tem o costume de guardar isso sempre onde ele está. Isso foi extraviado. Alguns anos depois, ele teve um conhecimento que alguém tentou, ou a gente não sabe, ainda não tem notícia se foi consolidado, fazer alguns empréstimos bancários em seu nome. Ele chegou a prestar esclarecimento à época para a polícia, fazendo tudo que foi necessário, né? Tanto com a grafotécnica quanto o colher das digitais, para poder analisar isso. Nunca foi apurado nada, mas foi descartado qualquer tipo de envolvimento dele. A polícia disse que não tem dúvida da participação de Adriano no crime. De acordo com a investigação, o grupo expediu mais de 300 documentos federais e estaduais falsos. Eram criadas várias empresas com esses documentos falsos e, naturalmente, essas empresas elas fugiam ali da questão do valor do Simples Nacional, que tem uma tributação diferenciada. A criação dessas empresas era justamente para segregar, para dividir o lucro e justamente para sonegar impostos. Segundo a apuração, várias pessoas ligadas ao grupo tiveram enriquecimento ilícito e compraram veículos de luxo. Nós temos 2 exemplos bem notórios, né? Teve uma pessoa específica que foi presa, inclusive hoje, que ela declarou que recebeu R$40 mil em 3 anos. E agora, no começo desse ano, comprou uma BMW X6 por R$192 mil. Teve uma outra situação também, que era muito comum nesse ramo desse grupo econômico, colocar as empresas no nome de parentes e no nome de funcionários desse grupo econômico. Então, teve uma pessoa específica que declarou que é isento, né, que não tinha praticamente faturamento, e quando a gente foi ver a verificação da movimentação financeira, foi mais de R$1.800.000 na conta dessa pessoa. A quadrilha praticou o golpe por muitos anos até 2016 e só foi identificada em julho de 2020 pela representação regional da Interpol em Minas Gerais. Iniciou esse trabalho a partir de um cruzamento de dados junto com a Receita Federal. É um trabalho permanente que eles têm junto com a Receita e, inclusive, faz parte de uma outra investigação da Interpol e da Receita. Foi passada essa parte desse relatório para nós, uma vez que foram identificados que essas pessoas que eles encontraram estariam residindo e lavando o dinheiro aqui na cidade. Então, a partir daí, foi iniciada essa investigação aqui na delegacia.
A polícia disse que o prejuízo ultrapassa 12 milhões de reais. São vários crimes que são envolvidos nisso aí. Você tem o estelionato, tá? O uso de documento, a fabricação do documento falso, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação agora vai prosseguir, onde vai ser delimitado o que cada pessoa vai responder por qual crime, entendeu? São vários crimes que são envolvidos em toda essa organização criminosa. Em relação aos que foram presos aqui de Divinópolis, eles estão muito tranquilos. O Adriano tem plena convicção de tudo, ele está tranquilo quanto a isso, ele sabe dos fatos, da realidade dos fatos. Então, para ele está numa situação bem tranquila. Nós vamos tentar agora, juridicamente, tentar relaxar essa prisão. Foram cumpridos todos os mandatos, não existe nada técnico que mantenha essa prisão deles, né, que necessite manter a prisão de nenhum dos acusados. Então, acredito que a gente consiga isso, que está correndo pela 11ª Vara Federal de Belo Horizonte.